Olá, eu sou a Isis, orientanda da Catiuxa, juntamente aos orientadores Henrique, Marcelo, Joana e Isaura, com os quais eu pude desenvolver essa pesquisa de iniciação científica com o apoio do ICMBio, UFRJ, Refauna, Parque Nacional da Tijuca e CIE. O Parque Nacional da Tijuca é uma unidade de conservação localizada em 3 zonas, norte, sul e oeste do Rio de Janeiro, e tem cerca de 120 favelas em seu entorno. Nesse mapa, nós podemos observar as favelas que participaram da nossa pesquisa: Formiga, Borel, Chácara do Céu, Morro do Andaraí, Morro do Cruz e Borda do Mato. A área onde se encontra o parque foi intensamente explorada nos períodos colonial e imperial, o que gerou diversos impactos, inclusive o empobrecimento da fauna. Para restabelecer interações ecológicas e restaurar o ecossistema, atualmente o Refauna promove reintroduções de vertebrados no parque. Para o sucesso dessas reintroduções, é necessário um estudo dos fatores que podem influenciar esse processo. Entre eles, nós temos a interação humano-fauna entre os moradores das comunidades do entorno com a sua fauna silvestre. Esse projeto de iniciação científica busca diagnosticar as percepções de grupos sociais residentes nas comunidades do entorno do Parque Nacional da Tijuca sobre o parque e a sua fauna, para que futuramente nós possamos construir ações de sensibilização e educação ambiental. Em entrevistas com lideranças e questionários aplicados com os moradores em atividades locais, nós investigamos suas percepções sobre a mata e o parque. As iniciativas participantes foram as seguintes: Formiga Verde Folha de Resmirim da Formiga, Ibase Jocum do Borel, Roda Viva Igreja Batista da Chácara do Céu e a Associação de Moradores do Andaraí. E além dessas, nós também tivemos a participação da Hortas Cariocas da Formiga, mas foi um dia de atividade rotineira, no qual aplicamos o questionário somente. A partir das conversas, nós pudemos identificar algumas das espécies da fauna nativa local que têm o maior potencial de interações com as pessoas. Destacamos as interações com micos-estrela, que são corriqueiramente alimentados pelas pessoas, além da apreciação de aves nativas avistadas nessas favelas, principalmente tucanos e passeriformes coloridos. Além dessas, nós pudemos observar alguns conflitos no que diz respeito à fauna. Por esse contato contínuo, alguns animais silvestres se acostumaram com a presença humana, como os macacos prego, que por vezes adentram as casas à procura de alimento. E também foi citado o aumento do aparecimento de cobras, por vezes atrelado ao acúmulo de resíduos domésticos. Além disso, alguns trouxeram a prática comum de captura de aves. Nos próximos slides, nós vamos apresentar algumas falas dos entrevistados. O nome de cada um deles foi substituído pelo nome de uma ave presente no parque. Uma questão recorrente nas entrevistas foi o acesso à água, que apesar de existirem serviços públicos, nem sempre todos são bem atendidos. E junto a isso, nós temos a continuidade do problema, que é o lançamento de lixo e esgoto nos rios, como podemos ver nessa foto. Esse foi, inclusive, um motivo pelo qual acredita-se que houve perda da biodiversidade dos rios, como traz a fala do entrevistado, que diz que em 2019 ele costumava ver muitos peixes, tinha cará, traíra, lambarezinhos, etc. E hoje em dia a água é cinza, ou seja, poluída. Sobre a mata ao redor do parque, nós observamos que muitos não correlacionam o ambiente com a instituição, desconhecendo o parque muitas das vezes. Como o representante de uma das iniciativas disse, o termo parque é alienígena. Há um distanciamento da comunidade em relação à importância e às funções do parque enquanto instituição. Mesmo que não relacionem a mata ao parque, muitos deles têm o costume de frequentar, seja lazer, seja para contemplação, coleta de frutos, entre outros. Alguns usos frequentes são religiosos, como podemos ver na fala de um dos entrevistados, que diz que muitos deles sobem para orar, sobem um monte para orar. Então, muitos deles ministram palavras, têm oração, por ser um lugar mais silencioso. Entre os pontos que enxergam como vantajosos e desvantajosos de morar nessas favelas, muitos citaram o bem que ter a natureza perto faz a eles, inclusive pela facilidade de acesso. Apesar disso, muitos ficam incomodados com a presença de mosquitos. Uma questão que observamos foi que alguns pontos apareceram em ambas as categorias, como o engajamento da comunidade com questões coletivas e a pouca ou muito violência no cotidiano. Diante da presença da violência, nós encontramos uma rede de várias iniciativas, muitas delas individuais, que acontecem de forma descentralizada. Fazendo frente à estigmatização sobre as favelas como problemas ambientais, vários entrevistados demonstraram preocupações ambientalistas que são incorporadas às iniciativas locais. É necessário um aprofundamento da investigação sobre essas dinâmicas para sua melhor compreensão. A partir dessas percepções dos moradores, estamos em diálogos com algumas lideranças para construirmos juntos estratégias para aproximar visões e aliar interesses sociais e ambientais, orientando futuras ações, principalmente no que diz respeito à educação ambiental. E, além disso, é necessária a divulgação tanto do parque quanto da atuação do órgão gestor, que aparentemente apresenta baixo alcance. Enquanto eu deixo aqui nas nossas referências, eu ressalto a necessidade de garantia do direito à habitação e, junto dela, do lazer para essa população. Na busca por esse equilíbrio entre moradia e preservação ambiental, é necessária a ação pública e política para a garantia de direitos básicos a todos. Agradeço, então, a oportunidade de compartilhar com vocês essa pesquisa e eu deixo mais uma vez o meu agradecimento ao ICMBio, Parque Nacional da Tijuca, UFRJ, CIE e a toda a equipe que esteve comigo, minhas orientadoras, Gleiciane de Oliveira, Sherlia Carvalho, Krishna Atman, Celso Bredariol e todos os outros voluntários que permitiram que essa pesquisa fosse um sucesso. Muito obrigada.